tarde, Dr. Geusos Gomes Coutinho, psicólogo, e que vai fazer uma abordagem detalhada. Nós não vamos estender muito, o tema é muito delicado. É delicado, eu estou usando essa palavra com muita cautela, porque eu sei que é delicado. Entendeu? Hoje, não sei se tem alguém ouvindo esse programa, e de repente a gente vai poder ajudar. Eu espero que não complique a vida de ninguém, mas ajudar as pessoas a terem entendimento de um tema tão delicado como o suicídio. Uma situação que às vezes pode induzir ou ela buscou tantos caminhos e acabou não sendo acolhida. De repente, também pode ser uma abordagem que pode se fazer. Eu procurei, eu expressei as minhas inquietações e acabei realmente não encontrando, não sendo acolhida numa situação tão, eu usei a palavra, vou repetir, tão delicada. Boa tarde, Dr. Geusos. Boa tarde, meu amigo Paulo. Estamos mais uma vez numa discussão sobre um tema tão interessante, né? Sob o ponto de vista da vida, porque o suicídio ele tem como ato final exatamente o cerceamento do direito que as pessoas têm de viver, feito por conta própria, né? Mas assim, eu entendo que eu acho que uma das primeiras questões que a gente precisa apagar, digamos, do folclore popular, é de que o suicídio é um ato de coragem ou um ato de covardia. Faz parte do folclore, porque não é. Se você observar bem, só vai ao ato do suicídio uma pessoa que está em desespero. Ela não está exatamente o que você comentou ainda há pouco, não está encontrando saídas para algumas situações que naquele momento ela está vivendo e que a leva ao desespero. Então tem várias formas e tem vários motivos que te levam, primeiramente, a um pensamento suicida, ou como na psicologia nós chamamos de ideação suicida. Esse é o primeiro passo e a primeira questão que você precisa, enquanto parente, enquanto amigo, enquanto esposa ou esposo, de uma pessoa que começa a entrar em crise depressiva. Fique bem atento, porque tem um caminho que se percorre para toda pessoa que chega ao ato, tem um caminho que se percorre e que, em geral, as pessoas que estão próximas não percebem. Eu estava esmiuçando, é bem longo, é um tema tão longo, mas vendo alguns pontos, por exemplo, o bullying, a questão do racismo mesmo, até me surpreendi, sabe, quando eu fazendo a leitura, encontrei essa questão do racismo, né, do bullying, do jovem que realmente é colocado de lado, sabe? Eu acho tão, sabe, tão deprimente, sabe, Jesus? Essa questão do jovem botando o jovem, sabe? A parte de todo um processo, sabe? Em vez de, às vezes, ajudar um amiguinho, sabe? Quando me deparo com, sabe, com a notícia do suicídio em si, tem uma coisa que me choca profundamente, sabe? Me choca muito. Na verdade, não gostaria que as pessoas fossem, eu vou usar essa palavra, mas que analisas tu, induzidas a esse tipo de momento, sabe? Sabe? Pressionadas a esse momento tão fatídico, né? Tão fatídico. Enfim, pensando aqui, a gente vai pegar alguns pontos, mas alguns que a gente está no dia a dia, a gente lida com essa situação. É verdade. Paulo, tudo depende de como as pessoas interpretam as dificuldades do dia a dia, em qualquer sentido, e como elas elaboram essa dificuldade, como elas internalizam. Essa é uma questão muito crucial. Que, por exemplo, um dos riscos de suicídio é a questão do bullying. Nós, na nossa juventude, na nossa infância, talvez eu, inclusive, até pelo meu nome, sofri muito o que hoje a gente conhece como bullying, né?
Mas tem pessoas que não estão equilibradas de tal forma, talvez por outras questões, e que naquele momento não está disposta a suportar, a, a passar por um processo de bullying, porque realmente é um processo. Principalmente quando ocorre na escola, porque tem, por algum tempo ela vai sofrendo bullying por isso, por aquilo, por divergir de ideias, por enfim, tem uma série de coisas que podem levar. E para a pessoa que está mal elaborada, para a pessoa que está mal preparada do ponto de vista emocional, ele não é capaz de suportar, por exemplo, um ataque de bullying. E pode levá-lo ao primeiro ato, digamos assim, né? Que é o primeiro passo, ou a primeira parte do roteiro, que é o pensamento suicida. Ele não é capaz de suportar esse tipo de pressão. E que isso sirva de como exemplo, para que outras situações também possam servir e fazer parte do grupo de risco de um elenco de situações que pode levar ao pensamento suicida. Tem, como eu disse ainda há pouco, tem uma sequência, né? Tem um roteiro, digamos assim, tem um caminho a ser percorrido. As pessoas não estão, por exemplo, mudança de comportamento. É evidente que as pessoas que mudaram de comportamento por alguma coisa. E é preciso que as pessoas estejam atentas a isso. Então, as pessoas que têm, digamos, uma parte emocional fragilizada por alguma situação do dia a dia, ambiente familiar, ambiente escolar, enfim, uma série de coisas, elas podem sim correr risco, como eu disse ainda há pouco, com bullying. Tem outras que não. Passam a vida sendo, como dizem, né, bulinadas e segue a vida. Isso é muito da pessoa, é muito individual. Então, o ato, ele chega, digamos, ao ápice do desespero. Ela não vê mais saída, mas ela já passou por todo um processo. Inclusive, na maioria dos casos, pela segunda etapa do processo, que é a tentativa. Um grande equívoco das pessoas é dizer, quem fala, quem verbaliza que vai se suicidar, não vai. Não é verdade. Neste aspecto, o cão que ladra morde. Morde. Porque ninguém brinca com a morte assim, por nada. Então, ninguém faz dessa forma. Não é verdade você imaginar que a pessoa que tentou uma vez e não conseguiu, ela pode parar por aí. Muito pelo contrário. Ela pode ter outras tentativas, até quando as pessoas se deparam, ela está já Jesus, morta. Jesus, deixa eu te contar uma situação. Eu só vou, não é nem passando, se você quiser aprofundar, pode também. Essa questão do desemprego, o pai que chega em casa, crianças clamando por alimentação, e a mulher que quer que faça, pague as contas da água, da luz, enfim, essa pressão que tem da sociedade mesmo, que a pessoa que está trabalhando está valorizada, né? Está reconhecida. E a desempregada, não. O desemprego pode levar a essa questão do suicídio, o cara chega num ponto e dizer, rapaz, sabe uma coisa, eu vou resolver essa parada. E aí apela para esse tipo de solução? Sim, pode, é verdade, pode sim. Olha só, é um momento final, né? É onde ele não vê mais saída para os problemas que vêm se acumulando. Então, a pessoa que está desempregada, é claro, é bom que você toque nesse ponto, porque para cada faixa etária tem, assim, alguns comportamentos que são diferentes. O jovem que não tem compromisso com a vida, ele raramente ele comete o suicídio por este problema. Mas o idoso ou o adulto que tem uma família, que tem responsabilidade, que sabe que tem problemas e que não está sabendo lidar com o desemprego, porque o desemprego gera o quê? A falta de dinheiro para resolver problemas. Ele não consegue. O filho, a pressão do filho, que eu imagino que deva ser muito grande. A pressão do filho por comida ou por qualquer outra coisa, muitas vezes ele não consegue suportar toda essa pressão e tende a entrar
no rumo, no caminho, no roteiro do suicídio. É preciso que as pessoas se deparem com essas situações observando comportamentos. Por exemplo, um comportamento que é muito comum, o isolamento social. Sim, sim. Esse Isso é importante. crises de depressão também, evento de episódios depressivos. É bem comum que se anteceda ao ato. Outras situações, elas ocorrem de maneira que é importante que os familiares deem atenção, porque até essa questão de você dar atenção a essa pessoa que está em fase, digamos assim, de suicídio, fase, digamos, preparatória, né, pelas essas etapas, elas até consideram o fato de que, olha, eles não dão nem atenção porque eu sinto, porque eu estou preocupado. Então, isso é mais um fator motivador da pessoa cometer o ato do suicídio. Gilson, é uma coisa, eu acabei, a gente fica envolvido, fica engolfado. Eu acho essa palavra inapropriada, mas eu vou usar agora. Mas essa questão... Engolfada. Vou colocar no meu repertório. Gilson, da questão abrir os braços e dizer, vem aqui, conta comigo, sabe? Claro. Essa coisa de não estar só é muito importante, sabe? Dizer, às vezes a pessoa, a história do cão que ladra não morde, né? Daí a pessoa trata com desdém às vezes, sabe? Com ironia, sabe? Ou então dizer assim, você é um fraco. Não é assim, eu acho, não sei. A autoridade aqui para analisar profundamente com a autoridade, sendo repetitivo, é você, sabe? Mas essa questão do acolhimento, de abrir os braços, meu Deus do céu, vamos abrir os braços, vamos olhar o outro, sabe? Com um olhar diferenciado, sabe? Com respeito, sabe? Perceber, né, que aquele momento ali é um momento muito delicado. Paulo, com certeza, sem dúvida disso. A crítica no momento desse, em que as pessoas conseguem perceber, crítica que eu digo assim, você é um fraco, como você colocou, não contribui com nada. Neste momento, o que ele menos quer é isso. E ainda mais, tem pessoas que, quanto mais são criticadas, elas não usam isso como arma para repor as suas emoções e colocá-lo numa situação de subida, de alavancar neste momento para a vida. Ele não se coloca nessa posição. O que ele menos precisa é de uma crítica. O que ele precisa realmente é disso aí, que você ainda há pouco comentou. Os braços abertos para que ele perceba que tem aliados. Que ele perceba que existem pessoas que podem, junto com ele, ajudá-lo nessa caminhada de soerguimento. É isso que ele precisa, não acho que é isso. Para que as pessoas percebam que mas eu quis dar ânimo. Não quis, mas quem diz que ele responde? Necessariamente não. Porque tem pessoas que elas não sobrevivem à crítica. Tem pessoas que cada pessoa é uma pessoa, cada um interpreta os eventos do dia a dia de uma maneira, por isso que nós somos diferentes, não existe, do ponto de vista psicológico, iguais, não somos. E isso faz com que cada pessoa tenha um caminho que toma. Eu entendo pessoalmente que a crítica neste momento, onde você percebe que um ente querido, uma pessoa que você quer bem, está nesse caminho, eu penso que o que menos ele quer é ouvir críticas. E ouvir soluções para aquele problema, é o que ele quer, ouvir soluções para aquele problema que ele está entendendo, e é por isso que ele entra em desespero, que ele está tendo naquele momento. Se a crise é financeira, se aparecer, por exemplo, que tem para idosos, para pessoas mais velhas, a falta de dinheiro, a dívida, é um fator de risco. É um fator, pela responsabilidade que ele se encontra. Esse também, só que ele desenvolve outros hábitos comportamentais. Outros hábitos. Ele faz um preparatório, enfim, se torna mais cuidadoso com as coisas. Então, assim,
É muito importante que as pessoas percebam que, neste momento, fazer crítica não é a melhor solução. Jesus, a gente ficaria aqui horas e horas, mas eu estou vivendo a questão política. Eu gostaria que os candidatos a prefeito vissem essa questão também com muita preocupação, porque o número, não é que eu vou dar assim, um dado, é alarmante, mas é preocupante. Entendeu? Eu queria mais uma vez, Jesus, agradecer a tua disposição, entendeu? A tua disponibilidade para falar, para aprofundar. A gente sempre vai ficar devendo aqui e acolá. Mas agradecer mais uma vez a tua presença aqui no podcast Brasil Ideal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição sempre. Aí, irmão.